Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 2, A Deidade do Espírito Santo. Estamos analisando as razões por que devemos considerar o Espírito Santo uma pessoa. E até aqui temos visto, em primeiro lugar, que os pronomes pessoais são usados em referência a ele. E, em segundo lugar, ele se identifica com o Pai e com o Filho de uma forma tal que indica personalidade. Em terceiro lugar, ele é também associado aos cristãos de uma forma que indica personalidade. E, em quarto lugar, certas qualidades pessoais lhes são atribuídas nas Escrituras, qualidades tais como conhecimento, vontade e soberania, mente, amor e tristeza. Nossa quinta razão para insistir na pessoa e qualidades do Espírito Santo é que atribuem-se-lhe ações as quais só podem ser realizadas por uma pessoa. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, somos informados que o Espírito perscruta todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ele perscruta. Isso é a ação de uma pessoa. Também somos informados que ele fala. Em Apocalipse 2, verso 7, lemos: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele também faz intercessão por nós. Diz Paulo em Romanos 8,26, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A seguir, ele também dá testemunho. Nosso Senhor diz: Ele testificará de mim, João 15,26. Ele dá testemunho acerca do Senhor. Somente uma pessoa pode fazer isso. Ainda mais, somos informados novamente por nosso Senhor. Ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Aliás, mesmo no Velho Testamento, somos informados que ele ensina e instrui na verdade. Também lhes deste o teu bom Espírito para os ensinar. Neemias 9, verso 20. Espírito grafado com E maiúsculo. Outra ação pessoal dele se encontra em Atos 16, versos 6 e 7, onde se nos relata: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Mais uma vez, eis aí uma afirmação muitíssimo significativa e relevante. Todos os companheiros de Paulo queriam partir e pregar na Ásia, mas o Espírito os proibiu. Em seguida quiseram ir para Bitínia, e novamente ele não lhes permitiu. Isso é uma ação definida pelo próprio Espírito Santo, e ela é prova positiva de que ele é uma pessoa. O sexto argumento refere-se ao seu ofício, sua tarefa designada, o próprio ofício para o qual ele foi designado, e é de caráter pessoal. Ele é descrito como o Consolador. Outro Consolador, diz nosso Senhor em João 14,16. O Consolador é alguém que se põe ao nosso lado e nos auxilia. A mesma palavra é às vezes traduzida advogado. Dessa forma, nosso Senhor estava realmente dizendo: como tenho estado convosco durante estes 3 anos, como vos tenho ensinado e guiado e vos tenho enviado em vossas missões, não vos deixarei sem conforto. Enviar-vos-eis outro Consolador. Não deveis ser aflitos, não sereis deixados como se fossem órfãos. O Espírito Santo é aquele que assume o lugar de nosso Senhor. Ele está dentro de nós para guiar-nos, e essa é a tarefa porque nosso Senhor ainda foi capaz de dizer: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lhe enviarei. João 16, 7.
Obviamente, esse é um ofício pessoal. Então, nossa sétima e última prova da personalidade do Espírito Santo é que ele, segundo o ensino das Escrituras, é susceptível a tratamento pessoal. Noutras palavras, somos informados que podemos fazer certas coisas ao Espírito, levando-o a reagir, como só é possível a uma pessoa reagir. Primeiramente, somos informados que se pode mentir ao Espírito Santo. À luz do terrível caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, notem o que Pedro disse. Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo e para reteres parte do valor da terra? Verso 3. Ananias e Safira haviam declarado que haviam dado tudo, mas Pedro os acusou por terem mentido ao Espírito Santo. Portanto, não uma influência, não algum poder indistinto, mas claramente uma pessoa. A seguir, somos informados que podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nosso Senhor diz, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoarão aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 12, versos 31 e 32. Em terceiro lugar, descobrimos que ele pode ser insultado. Hebreus 10, 29 refere-se àquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. E, finalmente, como já vimos, ele pode ser entristecido. Em Efésios 4, verso 30, Paulo nos exorta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, como já vimos, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, contudo, não devemos demonstrar somente sua personalidade, mas também sua deidade. Naturalmente que esta é ainda uma parte vital da doutrina sobre a Trindade, e é claro, não podemos enfatizar esse fato com demasiada frequência, pois de muitas maneiras, essa é a primeira e a grande doutrina da fé cristã. E é somente os cristãos que creem nesta doutrina. Todas as demais religiões, bem como todos os erros e heresias, fracassam neste ponto. A Trindade é a chave que desvenda toda a verdade. Por isso devemos olhar para as evidências. A primeira evidência é que as próprias Escrituras especificamente asseveram a deidade do Espírito. Chamo novamente sua atenção para aquele terrível incidente com Ananias e Safira. Depois de perguntar, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo e para reteres parte do valor da terra? Pedro prosseguiu, não mentiste aos homens, e sim a Deus. Atos 5, versos 3 e 4. De fato, disse Pedro, terrível coisa tu fizeste, pois estiveste mentindo não somente aos homens. Pensaste que mentia somente a nós, apóstolos e demais cristãos, mas não, estiveste mentindo a Deus. E, precisamente, antes ele dissera que Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Essa é uma clara e específica afirmação de que o Espírito Santo é Deus, Deus, o Espírito Santo. Prosseguindo, descobrimos também, como já demonstramos, que o nome do Espírito se encontra vinculado ao nome de Deus, e isso não só estabelece sua personalidade, mas também sua deidade. Isso se vê na fórmula batismal, na bênção apostólica e, naturalmente, também em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo escreve: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículos 4 e 6. Em determinado ponto, somos informados que é o Espírito quem faz isso. E no momento seguinte, somos informados que é Deus, o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Ele é o Espírito. Portanto, o Espírito é Deus. Sua deidade está provada. Então, em terceiro lugar, descobrimos que certos atributos específicos lhes são atribuídos. E isso é muitíssimo importante. Somos informados que Ele é eterno. E para ser eterno é preciso ser Deus, pois somente Deus é eterno. Em Hebreus 9,14, ele é referido como o Espírito Eterno. Somos informados que ele é onipresente. Ele está presente em toda parte. Isso também só pode ser verdade em relação a Deus. O salmista, no Salmo 139, verso 7, clama: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença?
Ele é também onipotente. Não há limite em seu poder, e isso é igualmente um atributo próprio da deidade. Quando o arcanjo visitou Maria, ele disse que conceberia aquele que será chamado Santo, o Filho de Deus. Ele lhe disse: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. Nosso Senhor foi concebido do Espírito Santo. Ele era o poder, esse poder onipotente, o poder do Altíssimo que a cobriu com sua sombra. E o Senhor nasceu de Maria. Da mesma forma, somos informados que ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mais uma vez, temos um exemplo disso em 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito perscruta todas as coisas. E não é só isso. Somos informados. Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Verso 11. Ninguém entende a ninguém, senão o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito, porém, entende, e por isso o seu conhecimento é igual ao conhecimento de Deus. Ou então tomem aquelas afirmações de nosso Senhor acerca do Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Ele conhece todas as coisas e, portanto, as pode ensinar. E, além do mais, diz nosso Senhor, ele vos guiará a toda a verdade. João 15, 13. Não há limite para a sua capacidade de ensinar-nos, já que ele conhece toda a verdade. E assim o quarto exemplo de evidência é que ele realiza obras divinas. Certas coisas são feitas pelo Espírito, as quais nos informam as Escrituras que só podem ser feitas por Deus. Antes de tudo, a criação. Lemos em Gênesis 1, verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava presente no início de tudo. Jó também diz, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 4. Essa obra criadora do Espírito Santo é também uma prova de sua deidade. E assim, naturalmente, é preciso lembrar que sua operação especial é aquela a que descrevemos como regeneração. O terceiro capítulo do Evangelho de João estabelece isso de uma vez e para sempre. Necessário vos é nascer de novo. Verso 7. Sim, e se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 5. Essa é a ação do Espírito. Ele produz um novo nascimento. A criação original, a nova criação, ambas são obra especial do Espírito. O Espírito é o que vivifica. João 6, 63. Diz outra vez nosso Senhor. Ademais, somos também informados muito claramente que a inspiração é obra do Espírito. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Diz Pedro, homens santos de Deus falaram quando foram movidos, arrastados, impelidos, não importa que tradução empreguem, pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Todas as Escrituras foram escritas dessa forma. O Espírito Santo inspirou e controlou os escritores de uma maneira infalível. E assim temos nossa doutrina da infalibilidade das Escrituras. E ela nos fornece uma prova positiva de que Ele é Deus. Somente Deus é quem pode transmitir a verdade e inspirar homens em seu registro da verdade. E, por fim, a obra da ressurreição lhe é também atribuída. Muito frequentemente pessoas se surpreendem com esse fato, mas ele pode ser encontrado com toda a clareza em Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. E em Romanos 1, verso 4, há uma indicação do mesmo ensino, onde Paulo afirma que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. E assim chegamos ao seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é uma pessoa divina. Obviamente, pois, a próxima coisa a ser considerada deverá ser: qual é a sua relação com as outras pessoas da deidade? No primeiro volume, consideramos Deus o Pai e Deus o Filho, e agora, neste ponto, nos vemos face a face com esta grande afirmação de que o Espírito Santo é também uma destas pessoas benditas.
Já consideramos também a doutrina da Trindade, e agora devo voltar a ela com mais detalhes. Isto, porém, é o que temos a dizer. As Escrituras nos dizem duas grandes coisas, e a primeira é que há um só Deus. Devemos asseverar isso sempre, mas as Escrituras igualmente ensinam que há três pessoas nessa deidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus o Pai é perfeitamente Deus. Deus o Filho é perfeitamente Deus. Deus o Espírito Santo é perfeitamente Deus. Não se deve tentar entender isso. Ninguém o pode. Tal fato aturde nosso entendimento. Devemos simplesmente aproximar-nos das Escrituras e curvar-nos diante delas, aceitando sua autoridade. Mas não podemos entender isso, esse mistério. Não devemos ser iludidos pelas várias ilustrações e analogias que as pessoas usam. Nenhuma delas é adequada, nenhuma delas é completa. A essência da sabedoria nesta questão é justamente confessar as claras afirmações e dizer que há um só Deus, mas que há três pessoas nesta bendita deidade, e as três pessoas são coiguais e coeternas. Mas tentemos penetrar, se pudermos, até onde as Escrituras nos levarem nesta questão da relação das três pessoas. Ora, notemos de imediato que há uma diferença no que se nos relata acerca do Filho e do Espírito. Somos informados que o Filho é gerado, João 3, 16 e 18, do Pai, mas nunca lemos isso no tocante ao Espírito Santo. O termo, no caso do Espírito Santo, é que ele procede do Pai. Em João 15, 26, e este é um importante versículo, somos informados: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Ora, essa é obviamente uma diferença muitíssimo vital, e uma que deve prender nossa atenção. Aqueles de vocês que se interessam por teologia saberão que os grandes teólogos, ao longo dos séculos, têm tentado apreender a diferença entre geração e processão. Eu não me aventurarei a considerá-la. Quanto a mim, isso jamais deveria ser pretendido. Está inteiramente além de nós. A verdade é tão imensurável e é tão transcendente que a mente humana simplesmente não pode alcançá-la. Devemos, porém, reconhecer os termos gerar, geração, processão. O Espírito da verdade que procede do Pai, diz nosso Senhor, testificará de mim. A seguir devo lembrá-lo de mais um ponto. Em João 15, 26, nosso Senhor diz que o Espírito procede do Pai, mas não diz que o Espírito procede dele também. E, no entanto, o que é crido e ensinado por todo o cristianismo ocidental, e quando digo cristianismo ocidental, quero dizer tanto a Igreja Católica Romana como as igrejas protestantes, é que o Espírito Santo procede não só do Pai, mas também do Filho. Ora, esse é um ponto muitíssimo interessante na história da Igreja. A primeira grande cisão na Igreja cristã, digo a primeira grande cisão porque houve cisões menores antes disso, e se vocês ouvirem alguém afirmar que as citações só se originaram com a Reforma Protestante, diga-lhe que vá e leia a história da Igreja. Houve cisões, houve cismas nos primórdios da Igreja cristã. No entanto, a primeira maior cisão ocorreu no século XI sobre esta mesma questão. Houve na Igreja grande discussão se seria ou não ensinado que o Espírito procede somente do Pai ou do Pai e do Filho. Todo o cristianismo ocidental ensinou que devemos dizer que ele procede do Pai e do Filho. A parte oriental da Igreja, porém, discordou, e assim houve cisão no que se chama Igreja Oriental e Igreja Ocidental. Ora, é muito importante que saibamos disso. Vocês leem nos noticiários referências à Igreja Grega Ortodoxa e Igreja Russa Ortodoxa. Ela representa a Igreja Oriental, que se recusou a dizer e do Filho. Todos esses debates ocorreram cerca de 589 Anno Domini, um pouco antes do final do sexto século, e de fato continua sendo um dos pontos cardeais de diferença entre a Igreja Grega Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Ambas as igrejas creem na Virgem Maria, da mesma forma, bem como na assim chamada Assunção de Maria. A Igreja Ortodoxa, naturalmente, não crê na infabilidade do Papa. Essa questão do Espírito Santo, no entanto, foi que causou a separação.
Por que nós, da Igreja Ocidental, afirmamos que ele procede do Filho tanto quanto do Pai? Por que a Igreja Protestante, neste ponto, concorda com a Igreja Católica Romana? Bem, aqui está a evidência. Todos os argumentos que temos aduzido em favor de sua deidade nos obrigam a dizer tal coisa, diante do fato de que ele é chamado o Espírito de Cristo e o Espírito do Filho. Aliás, nesse mesmo versículo, João 15, 26, nosso Senhor afirma que ele será aquele que enviará o Espírito. Ele se associa com o Pai e nos diz que ele mesmo operará através do Espírito, exatamente como seu Pai o faz. Além do mais, as Escrituras revelam que, onde quer que o Espírito esteja, o Pai e o Filho também ali estão. Em João capítulo 14, nosso Senhor afirma que ele enviará o Consolador. E, como resultado disso, o Pai e ele habitarão dentro de nós. Os três estão sempre operando juntos. Aliás, é muito interessante observar que, a parte dessa única declaração de João 15, 26, as Escrituras sempre aplicam exatamente os mesmos termos à relação entre o Filho e o Espírito, assim como faz a relação entre o Pai e o Espírito. Essa é a razão por que João 15, 26 é tão importante do prisma da doutrina. Tendo atraído sua atenção para esse fato, porque a mim me parece que seja o que for que tenha causado um incidente tão dramático na história da Igreja, é algo com o qual devemos estar bem familiarizados. Entretanto, deixe-me avançar para algo que é de uma importância ainda maior. As Escrituras ensinam que o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. Vocês se lembram de que, quando estivemos estudando a doutrina do Filho, vimos que o Filho se subordinou ao Pai. Diz ele: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz suas obras. João 14, 10. As obras que ele realiza não eram propriamente suas. O Pai lhe deu as obras, o Pai lhe disse o que fazer. Ora, aqui somos ensinados que o Espírito se subordinou tanto ao Pai quanto ao Filho. Isso é o que está subentendido em João 16, 13. Nosso Senhor diz: ele não falará de si mesmo, o que significa que ele não fala de si mesmo, assim como sucede em relação ao Filho, lhe é dado o que falar. E, na verdade, sua obra, nos é dito, é glorificar a Cristo, João 16, 14. O Espírito não glorifica a si mesmo, ele glorifica o Filho. Não seria isso extraordinário? Eis aqui a subordinação, eis aqui a distribuição da obra. O Filho diz que veio para glorificar o Pai, e a obra do Espírito é glorificar o Filho. Cada um reflete a glória do outro. É assim que investigamos o mistério dessa espantosa doutrina da Trindade bendita. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. João 16, 14. Ao meu ver, esta é uma das coisas mais espantosas e extraordinárias acerca da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Ele parece esquivar-se e ocultar-se. Ele está sempre, por assim dizer, focalizando o Filho, e essa é a razão porque creio, e creio profundamente, que o melhor de todos os testes, se temos ou não recebido o Espírito, é indagando a nós mesmos o que pensamos do Filho e o que sabemos sobre o Filho. Seria o Filho real para nós? Essa é a obra do Espírito. Ele é glorificado indiretamente. Ele está sempre apontando para o Filho. Desse modo, vocês podem ver quão facilmente nos desviamos e nos tornamos hereges, caso nos concentremos excessivamente e de uma forma antibíblica sobre o Espírito isoladamente. Devemos ter consciência de que ele habita em nós. Sim, mas sua obra de habitar em nós visa glorificar o Filho e trazer-nos aquele bendito conhecimento do Filho e de seu miraculoso amor por nós. É ele que nos revigora com poder no homem interior, Efésios 3,16, a fim de que conheçamos esse amor de Cristo. Portanto, permitam-me concluir expondo a matéria da seguinte forma para vocês. As Escrituras nos ensinam que nessa distribuição de trabalho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa subordinação em função de nossa redenção, o Pai é toda a plenitude da deidade invisível, sem forma, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Esse é o Pai.
O Filho é toda a plenitude da Deidade, visivelmente manifestada, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Esse é o Filho. E que tremenda declaração é essa? E o Espírito é toda a plenitude da Deidade, agindo imediatamente nas criaturas. Vocês percebem a diferença? A plenitude da Deidade invisível, a plenitude da Deidade visível, a plenitude da Deidade agindo imediata e diretamente em nós. E assim podemos afirmar que o Espírito, pelo uso de seu poder, faz manifesto o Pai e a imagem do Filho. Aí está toda a essência dessa gloriosa doutrina, Deus, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Bem, haveria alguma esperança para mim? Sim, no Filho. Ele se tornou visível, e através do Espírito o Filho se faz real para mim. E assim vou ao Pai com confiança e com segurança. Deus o Filho é o Deus revelado. Deus é conhecido. Deus o Espírito é aquela divina pessoa que exerce sua energia imediatamente em nós. Ou poderão pensar no Espírito como Deus, o doador de vida, o Senhor. Portanto, quando encaramos a época do Advento e do Natal e meditamos sobre o nascimento de nosso Senhor e o grande evangelho que surge desse tremendo e crucial evento da história, sabemos que ele não significará nada para nós e nem mesmo poderá significar nada para nós a parte desta doutrina do bendito Espírito Santo, diz Paulo, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. E, no entanto, a coisa abismante de que vocês e eu sabemos é que Deus, o Filho Eterno, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Sabemos que essa é a verdade. Sabemos que Deus veio, que a plenitude da Deidade estava em Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, os cancelou e levou sobre si o castigo devido a eles, e que nele somos justos diante de Deus e vestidos com sua justiça. Como sei disso? Eu sei porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita em mim, me ilumina, me comunica entendimento, consagração e unção. Não meditemos no que ele faz, compreendamos quem ele é. Que ato de humilhação, de rebaixamento ocorreu quando o filho nasceu como um bebê em Belém. Mas é igualmente um ato de humilhação para essa terceira pessoa da bendita Trindade vir e habitar entre vocês e em mim. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Ele entrou em nós, e nós podemos entristecê-lo. Põe isso ao lado da encarnação e lembre-se da humilhação que ocorre para que vocês e eu pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser redimidos, pudéssemos ressuscitar e pudéssemos tornar-nos filhos de Deus. Bendito seja Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém.